Bienvenidos. Welcome. Bem-vindos. Bem-vindos. Este seminário tem interpretação simultânea em espanhol. Esse seminário tem interpretação simultânea em espanhol, inglês e português. Para escolher a sua língua, clique no ícone do globo do Zoom. Esse webinário inclui interpretação simultânea em espanhol, inglês e português. Para escolher a sua língua, clique no ícone do Este globo no seminário Zoom. tem interpretação simultânea em espanhol, inglês e português. Para escolher seu idioma, clique no ícone do globo no Zoom. Para elegir tu idioma, haz clic en el icono del globo en Zoom. ¿Te gustaría preguntarle algo a nuestros panelistas? Eu gostaria de fazer alguma pergunta aos nossos panelistas. Faça as suas perguntas através da seção Q&A do Zoom. E não esqueça de falar para quem vai direcionar a pergunta. Nossos panelistas estarão respondendo as perguntas em tempo real através do Q&A. No olvides que la grabación de este Por favor, seminario não esqueça que a gravação desse seminário estará sendo disponibilizada no canal do YouTube y en la página web de la red de e no ciudades, site da Rede de Cidades, en la sección de seminarios virtuales. na seção de seminários ¿Quieres estar al virtuais. tanto de todos nuestros Você quer contenidos y ficar actividades? ligado com todos os Suscríbete a nuestro conteúdos e boletim atividades? desde el Por enlace en favor, el se chat assine ao nosso o desde la boletim página de la utilizando o link no red. chat Incluyes tu ou email, na marcando tu página interés en los da temas de rede, vivienda y incluindo o seu desarrollo e-mail, urbano. marcando seu interesse em temas de habitação e desenvolvimento urbano, e em subtema coloque La Rede de Cidades es BID. una plataforma A creada Rede para de Cidades fomentar do el BID é uma intercambio de plataforma conocimiento y criada para promover a experiencias troca entre de las conhecimentos e ciudades de experiências América entre as Latina y cidades da América Latina e do con el fin de Caribe, generar capacidades com para no promover intuito el de desarrollo gerar urbano capacidades para sostenible promover o en la desenvolvimento región. urbano Desde la red sustentável tenemos na puentes região. entre el BID, los sectores Desde a público, rede, privado tendemos y pontes académico, entre o BID e os y los setores gobiernos públicos, locales de la privados e región. acadêmicos e os governos Fortalecemos locais el da liderazgo região, urbano, fortalecendo a formamos a los liderança servidores urbana, públicos formando municipales, os trabajamos en servidores red con públicos instituciones municipais e trabalhando em rede com instituições parceiras. En 2026, Em desde la red de 2026, ciudades, desde a rede realizaremos de dos series de cidades, seminarios. faremos La primera, duas séries de dedicada al seminários. A financiamiento primeira para la será resiliencia dedicada ao urbana. financiamento para a 22 de resiliência abril, urbana. está tu 22 de ciudad abril, lista para está a sua financiar la cidade resiliencia? pronta para financiar a 29 de resiliência. abril, el poder 29 de los de abril, bonos o temáticos. poder dos Cuando la bons inversión temáticos. privada financia la Quando resiliencia o urbana. investimento 6 privado de mayo, financia a generando resiliência riqueza urbana. para lo 6 de público, maio, gerando instrumentos riqueza de para o gestión público, urbana para financiar instrumentos de gestão infraestructura urbana para resiliente. financiar Junio, infraestrutura nuestra resiliente. segunda serie E em sobre junho, nossa productividad. segunda 10 série de sobre junio, produtividade. Smart Cities, Desde tecnología junho, para ciudades Smart más Cities, productivas. tecnologias para 17 cidades de mais junio, produtivas. planificación 17 de urbana, junho, claves planejamento para reducir urbano, la congestión. chaves para reduzir a 24 congestão. de junio, 24 de regeneración junho, urbana, regeneração dinamizando el urbana, desarrollo dinamizando o económico local. desenvolvimento econômico local. Recuerda que si te pierdes algún seminario Lembre-se que o se quieres volver a você verlo, perde lo algum encontrarás en el seminário, canal de quer YouTube del BID ver de novo, y en la você página encontrará web no de la canal red do de YouTube ciudades. do BID ou no site da Rede Cidades. Ya estamos listos. Bienvenidos A al gente está seminario. pronta. Com Seja ustedes, bem-vindo ao Maria seu seminário. Camila Com Uribe, vocês, coordenadora da Rede de Maria Cidades. Camila Uribe, coordenadora da Rede de Cidades do BID. Muy bienvenidos y gracias Sejam por todos acompañarnos hoy en bem-vindos este e muito tercer seminario obrigado de por la nos serie acompanhar hoje no Ciudades que terceiro innovan, seminário da nuevas rutas série para financiar la Cidades que Inovam, resiliencia. Novas Rotas para La semana Financiar a pasada tuvimos un Resiliência. seminario Semana muy passada, a gente interesante teve sobre um recursos seminário muito humanos, interessante donde sobre os junto bônus al panel temáticos, de expertos y a la e presentación de los onde, casos de junto Bogotá y com o Tokio, painel de concluimos que especialistas no e a solo apresentação dos hay casos de una Bogotá e forma Tóquio, de conseguir concluímos que não temos financiamiento, apenas uma sino forma bien de estructurados los conseguir proyectos financiamento, nos mas que permiten com transformar uma las boa estrutura carteras dos urbanas en projetos unas podemos transformar os oportunidades de inversión portfólios urbanos sostenible em que son oportunidades de capaces de investimento atraer sustentável que capital são privado, capazes de atrair diversificar fuentes y capital privado, visibilizar el impacto. diversificar fontes e Pero para que visibilizar o esta impacto. conexión funcione, Mas para que el essa instrumento conexão también funcione, debe ser o medible. instrumento El uso também de los deve ser recursos debe estar medível. claramente O uso dos definido, los recursos deve proyectos estar deben ser claramente elegibles definido y e debe os existir projetos una devem ser revisión por elegíveis parte e deve de existir uma expertos revisão que nos ayuden de también pares a reportar con especialistas para que nos transparencia ajudem a relatar com cómo se transparência o que financió foi y cuáles financiado, son los como foi resultados. financiado e quais são os Y esto nos resultados lleva gerados. directamente al tema de hoy.
Isso nos leva e nos conecta com o tema de hoje. Por que que é importante levar em conta que quando a gente vai para procurar capital privado, uma cidade precisa gerar e ministrar seus próprios recursos? Os instrumentos de gestão do solo são precisamente isso. Desde dentro, são instrumentos que saem da cidade. E hoje vamos falar sobre como os governos locais podem ativar instrumentos de gestão do solo para manter os investimentos. Para entrar em matéria, quando a gente fala sobre instrumentos de gestão do solo, nos referimos a mecanismos de política pública que permitam às cidades nortear o desenvolvimento urbano e, ao mesmo tempo, capturar grande parte do valor gerado pelas decisões públicas. Por exemplo, quando temos mudanças nas normas urbanas, quando temos investimentos em infraestrutura ou quando se ampliam os direitos de edificabilidade para reinvestir eles nas prioridades e nas necessidades da cidade. E por que que isso é chave para a resiliência urbana? Porque dentro de um contexto de desafios fiscais, esses instrumentos podem se tornar também uma fonte de receitas que são estáveis e que podem ajudar a gerar recursos de investimentos, riscos, vulnerabilidades em diferentes projetos de investimento, de soluções baseadas na natureza, projetos de habitação ou equipamentos urbanos que estejam presentes em diferentes lugares. Bom, essa sessão de hoje tem três coisas. Vamos apresentar um mapa prático de instrumentação, com melhoras para os operadores e com cargos por direitos ou reajustes no valor do solo, uma segunda parte, onde vamos falar sobre as condições habilitantes para implementá-los dentro dos marcos normativos, dentro da capacidade institucional, a transparência e a gestão. E o terceiro é que queremos também socializar casos concretos de cidades e falar das lições na implementação. Para a nossa sessão de hoje, temos nossa colega Camila Valeronca, ela é especialista sênior da Divisão de Habitação e Desenvolvimento Urbano do BID. Ela é arquiteta brasileira com uma grande trajetória, uma trajetória excepcional na gestão do solo e financiamento urbano. Foi gerente de estudos econômicos de urbanismo, da DCP Urbanismo, que é uma empresa vinculada à Secretaria de Urbanismo de São Paulo, onde falou sobre estudos e viabilidade de projetos urbanísticos. Por mais de uma década tem sido pesquisadora do Instituto Lincoln em temas de financiamento urbano. E poucos conhecem esse tema tão profundamente como a Camila. Então, Camila estará sendo a moderadora da sessão de hoje em português e lembramos a todos vocês que vocês têm disponível a interpretação no ícone do globo. Vocês podem utilizar a língua da sua escolha. Então, Camila, seja bem-vinda e vamos entrar aí no assunto. Por que é que a grande maioria das cidades da América Latina e do Caribe tem instrumentos de gestão do solo que não são ativados? E o que é que acontece com isso e o que a gente pode fazer para mudar isso? Gusto estar aqui com vocês. Muito obrigada, Maria Mercedes. Que eu ia falar em português e eu já comecei engatando no inglês. Então, vamos lá. É muito bom estar aqui hoje, falando desse tema que, para mim, é um tema tão caro. E quando a gente vai falar por que os instrumentos não são implementados ou não são usados, a gente volta para, eu acho a melhor explicação, os três Is do professor Martins Moca: inércia, ignorância e interesses. Então, a gente consegue, desculpa, a inércia é o quarto I, ideologia, interesse e ignorância. Né? O interesse e a ideologia a gente consegue deixar num campo político, né? de disputa de forças, mas a ignorância a gente consegue combater com eventos como esse, de disseminação de conhecimento, tanto em termos conceituais como em termos práticos. Né? Muitas cidades implementam políticas que são políticas de recuperação da valorização urbana, que não estão nomeadas como tal.
Então, eu acho que aqui é uma chance da gente conversar, trocar ideia e, e avançar na construção desse conhecimento, né? Hoje, quem a gente tem aqui para entender melhor quais são as nossas opções e o que, que a gente já tem de experiência e evidência organizada sobre o uso dos instrumentos na região e no mundo. A gente vai, primeiro, ouvir de duas especialistas com ampla experiência no tema, Cíntia Goitia, minha amiga, colega de longa data no Lincoln, que vai falar da perspectiva argentina e latino-americana, e a Mindy Kim, que traz uma análise comparada em nível global. Na sequência, a gente vai ouvir diretamente de Belo Horizonte e Lohan de Cuyo, duas cidades que vêm utilizando instrumentos de gestão da valorização urbana, com características peculiares, né, adaptados à realidade e às necessidades de cada município. Isso é um fato que a gente observa muito, que não existe fórmula mágica, né? Existe um leque de instrumentos, mas cada município, cada localidade usa e dispõe desses instrumentos dentro do seu próprio contexto. Para a audiência, a gente lembra que ao longo do seminário vocês podem fazer suas perguntas usando o botão de perguntas e respostas do Zoom, que está como QIA, né? Q&A. E sempre, por favor, não esqueçam de indicar para quem é dirigida a pergunta e a ideia é que nossos panelistas possam responder em tempo real na mesma sessão de Q&A. Então, obrigada a todos pela presença. Super, Camila. Vamos lá, Maria Camila. Antes de que arranquemos com o painel, Camila, eu acho que antes de iniciar o painel, nós queremos escutar nossa audiência. Temos participantes de todos os países da América Latina e do Caribe, e também, às vezes, temos participantes de outras regiões, e vamos então convidar vocês a fazer scan desse código no QR na tela, ou acessar através do link no chat para participar no Mentimeter. Vamos dar alguns segundos para vocês entrarem, fazer scan, ou clicarem no link que a gente está compartilhando na caixa de bate-papo para convidá-los a participar ou poder escutar todos vocês, as pessoas que nos acompanham hoje. Isso é muito importante para nós, porque a gente também aprende aqui. Então, vamos passar para a primeira pergunta. Lembrem-se que o link está aí no chat. O que mais limita a sua cidade na utilização de instrumentos de gestão do solo nos projetos de resiliência? Quais vocês acreditam que são as principais barreiras, ou a principal barreira ou limitação da sua cidade para utilizar os instrumentos de gestão do solo? Camila, está o tema do desconhecimento como algo muito importante, né? Bom, então acho que será muito útil essa conversa. Wow. Bueno, vamos entonces a la segunda. Bom, vamos passar para a segunda pergunta. Onde queremos que vocês nos contem desses instrumentos de gestão do solo, quais desses instrumentos de gestão do solo foram utilizados na sua cidade. Temos várias alternativas, caso vocês não consigam ler a tela. A primeira, contribuições para melhoras ou valorização. A segunda são obrigações para o desenvolvedor, para as sessões urbanísticas. A C são cargos por direitos de construção ou edificabilidade, concessão de verificabilidade. A B é reajuste do solo. A D, gestão estratégica do solo público, como os bancos do solo. A F, acordos ou convênios urbanísticos público-privados. E G, imposto predial. Qual de todas essas opções são as mais utilizadas em sua cidade? Continuam chegando os pontos, as nuvens estão crescendo. É muito interessante porque conseguimos ver que se aplica muito mais do que se fala. E chama a minha atenção os direitos de edificabilidade com tantos pontinhos lá.
Bueno, Camila, pues creo que con este Bom, diagnóstico muito en bom, vivo y Camila. en Eu acho que directo, com esse diagnóstico ao por vivo da favor, audiência, podemos, permiso es tuyo então, para liderar nuestra conversación. passar à Gracias. próxima parte da Obrigada, reunião. Camila. Então, vamos lá. Antes da gente entrar no tema, né? O que a gente precisa sempre lembrar é que a gente tem no solo urbano uma fonte importantíssima de recursos públicos. E muitas vezes esses recursos são negligenciados. Então, cada vez que uma cidade faz um investimento público ou muda a regulação urbanística, né, são as nossas duas principais fontes de valorização urbana, está gerando valor ou está mobilizando valor dentro da cidade. E se a cidade não recupera pelos instrumentos, a gente viu aí uma gama deles, né? O imposto predial como um instrumento que eu achei que ia aparecer mais, mas os outros, obrigações urbanísticas e cobrança de edificabilidade também apareceram aí com bastante relevância. São instrumentos que permitem que a gente devolva para o público essa valorização gerada pela ação pública, né? São esses mecanismos que a gente vai tratar hoje nessa conversa. A gente fala mais uma vez, as perguntas, eu já vi que tem umas perguntas já aparecendo aqui no nosso chat, fiquem à vontade durante toda a sessão para mandar suas perguntas e a gente vai responder em tempo real. Para começar, falando do mapa de instrumentos e das condições que determinam a sua viabilidade de aplicação, eu vou dar a palavra para a professora Cíntia Goitia, que é diretora do mestrado em Economia Urbana do Centro de Investigação e Políticas Urbanas e de Habitação da Universidade Torquato de Tella, na Argentina, e docente na Universidade de Harvard. É uma das vozes mais reconhecidas em economia urbana e mercados de solo na América Latina, e sua pesquisa explica com precisão por que os instrumentos que existem nos marcos normativos da região seguem sendo tão pouco usados e quais são as condições institucionais, técnicas e políticas que determinam se uma cidade pode ou não adotar. Bem-vinda, Cíntia. Vamos lá, eu te passo a palavra. É um prazer estar aqui com você hoje. Muchas gracias por la presentación. Muito obrigada pela apresentação. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Eu preparei uma apresentação que, de alguma forma, tenta responder todas as perguntas que vocês me pediram responder. Então, eu vou tentar compartilhar agora. Espero que vocês consigam ver bem. Bom, vamos ver então qual é a minha apresentação de instrumentos de gestão de solo. No quadro geral, o quadro geral tem a ver com algo que a Maria Camila tem explicado antes. Na América Latina temos uma demanda muito importante e crescente de investimento urbano e que basicamente está sendo gravada pela agenda climática, a necessidade das cidades de responder às demandas de adaptação e mitigação que precisam de outro tipo de investimentos públicos. E o que a gente vê é que temos um espaço fiscal que está se contraindo, onde tem menos, e pelo outro lado temos um processo de descentralização muito forte. Em alguns países, eu venho da Argentina, onde transferimos também muitas responsabilidades, talvez sem ter todos os recursos necessários para isso. E pelo outro lado, embora vocês já demonstraram que o imposto predial é cobrado na maioria das cidades, ou em todas as cidades, é um fluxo constante e muito valioso de receitas, temos uma dificuldade muito grande, porque temos pouco margem para aumentar esses impostos. Então, como falou recentemente a Camila, onde podemos encontrar essa fonte de receitas próprios e locais que sejam sustentáveis no tempo, e aí temos o solo. Eu sempre falo para funcionários das diferentes cidades, eu sempre falo que vocês estão sentados sobre uma base econômica que pode ser de receitas muito importantes, como é o solo. Cada vez que investimos em infraestrutura, cada vez que mudamos a normativa, eu vou expandir mais um pouco nisso, estamos gerando valor.
E esse valor pode ser capturado justamente para poder ser investido ou reinvestido no desenvolvimento ou no financiamento do desenvolvimento urbano. E isso é muito importante porque, caso contrário, os governos estariam perdendo uma oportunidade porque os recursos são finitos e se nós não capturamos parte dessa valorização que estamos gerando, a gente fica sem os recursos necessários para continuar financiando todas as demandas de infraestrutura e de desenvolvimento que temos nas cidades. Então, o desafio é como poder ativar o uso desses instrumentos que, como a gente sabe, em muitos dos países da América Latina, tem uma normativa, muitas vezes nacional, que coloca as bases para todo esse cardápio de instrumentos que podem ser implementados. Para que todos fiquem claros com isso, bem esse mapa de cores, cada vez que uma gestão local muda em uma cor, está gerando valor. Cada vez que muda o potencial de construção, o potencial do solo urbano, estão gerando valor. E esse valor é esse que dizemos que pode ser capturado para financiar o desenvolvimento. O mesmo acontece quando investimos em infraestrutura, em espaços verdes e tudo mais. Tudo isso gera valorização na cidade. Então, é muito importante contar com esse tema bem claro. Então, quais são os determinantes dessa valorização? Poderiam ser a bonificação normativa, os câmbios do uso do solo, os coeficientes e os incrementos nos coeficientes de edificabilidade. E também todos os investimentos em infraestrutura, mobilidade, corredores verdes, parques e de serviços básicos, de drenos, vialidade. Tantas cidades da América Latina que estão estudando ou implementando metrôs, sistemas de BRT. Todo isso pode ser financiado parcialmente com base na implementação desse tipo de instrumentos. Pero bueno, decinos, por favor, qué es lo que explica la brecha entre la norma y la práctica y qué condiciones permiten superarlo. Entonces, la pregunta es, si los instrumentos están en la norma, ¿por qué vemos que no se usan? Y Camila lo definió muy bien. Uno de los primeros temas es el conocimiento, y ustedes lo dijeron recién en el Mentimeter, ¿no? Hay una Também o simetría Mentimeter de tem uma información, simetria de tanto informações, técnicos tanto como decisores técnicos municipales, muchas quanto veces desconocen decisórios cómo também, se que usa, conhecem muito la bem finalidad de estos qual a instrumentos, cómo se finalidade, os aplican o los instrumentos, beneficios como aplicam que também pueden os dar. Yo soy benefícios que profesora podem y he sido dar. Também eu profesora sou durante muchos professor, tenho años de sido muchos professor funcionarios durante de las ciudades que muitos a anos dos partir funcionários das de cidades. E a interiorizarse en partir cómo de funcionan estos interiorizarem como instrumentos, funcionam os empiezan instrumentos, entonces a impulsarlos começam y então a aplicarlos en las proporcionar e localidades en aplicar las nas cuales están localidades, nas trabajando. Y autarquias nas al quais eles desconocer estão estos trabalhando. Ao instrumentos, también conhecer os diferentes desconocen instrumentos, el também conhecem também potencial o que pueden potencial tener, ¿no es que cierto?, podem ter também en generar el em potencial que tiene, gerar o por ejemplo, la potencial, normativa cada vez que a hace un nuevo plan normatividade que tem para o novo general plano, valor gerar a dentro del geração de mercado valor del dentro do suelo mercado inmobiliario y do poder solo captar imobiliário, esos também beneficios. El segundo captar es o una inercia valor. institucional O del Estado segundo tem a ver y muchas com a veces parte la institucional, o dependencia status quo, a de dependência transferencias de niveles de superiores de transferência de gobierno nível que a veces son superior muy de governo, reducidas. A mí me que gusta a veces decir que trabalho. Eu gosto muito de faltan, dizer que reciben faltam, transferencias de un recebem gobierno transferências de um governo permite universitário que permite asfaltar também, 10 digamos, cuadras, cuando en realidad si devolvieran asfaltar una 10 contribución por cuadra quadras, podrían llegar arrumar, consertar asfalto 10 a todos aquellos que lo necesiten. quarteirões, 10 mães. Entonces, hay esta inercia Aí precisa, então, temos institucional, uma muchas inércia veces institucional, falta de falta de capacidade, tercer punto. que é o Hay terceiro ponto. ciudades que tienen Tem cidades que mejores, têm los equipos más os formados equipamentos en muito todos melhor estos temas formados, y as más equipes formados muito en melhor ciertos temas formadas que em certos empiezan a ser assuntos. O importantes treinamento é para importante entre las para, capacidades que entre as requieren la capacidades que aplicación de estos precisam instrumentos. a Obviamente que eso se aplicação dos vuelve más instrumentos. complejo Mas isso, a então, medida se torna muito mais que complexo. los instrumentos son más complejos, Para pero que os instrumentos necesitamos são muito tener mais complexos, el mas catastro precisamos ter actualizado, o cadastro evaluaciones, atualizado, as y una cierta avaliações continuidad de los e equipos também uma técnicos. continuidade Y por el otro das lado, el diseño del equipes instrumento. El técnicas. instrumento no es una O cosa instrumento também aislada, el não é um instrumento assunto tiene que ver isolado, o instrumento tem a ver com, tiene que estar muy tem claramente que estar vinculado claramente con un vinculado proyecto, com um con un projeto, plan. Es uno com de um los plano, elementos de um un dos plan, por elementos ejemplo, de um plano, por y exemplo, tiene que tener, como lo vamos e a ver tem ahora que ter, más
já falamos mais para frente, uma aplicação específica também dos recursos, para que possa ser muito mais transparente, possa ter, então, uma baixa discricionalidade. Essas coisas são resolvidas dentro da economia política, da implementação dos instrumentos, muito mais simples. Então, sim, claro, tem aspectos como a percepção e também muitas vezes tem influência, um assunto que falamos recentemente da biologia, etc. Então, que não é assim. Então, em condições para casos bem-sucedidos, um quadro legal claro, politicamente sustentável, mais politicamente sustentável. Então, do outro lado também, capacidade sistêmica, capacidade também. Acho que cortou a comunicação. Acho que houve um. Desligou, acho que a ligação com a senhora. Desculpem, estamos esperando a reconexão. Parece que a gente perdeu a Cíntia, não? Enrique, ¿qué nos Sí, pasó? se cortó, ahí estoy volviendo, se cortó. Você aqui está. cortou a comunicação. Se cortó la transmisión. Então, Ahí vuelvo a compartir un minutito. então vamos continuar. Segundos, por favor. Só um minutinho, por favor. Estou tentando me reconectar. Estoy encontrando ahora. Só um Vou minutinho, por compartilhar a favor. Estou apresentação. esperando agora compartilhar mais uma vez a tela com vocês. Tal vez unos segundos le pedimos al equipo técnico del BID que Vamos nos pedir à ayude, equipe por técnica do favor. BID Sí, que nos por ajudar, por favor, Cintia, nos ¿puede ajuda um pouquinho. compartir? Cintia, conseguir compartilhar a tela. Sugiero, Cintia, mientras solucionan, que pueda seguir Por hablando enquanto, sugiro sin que la presentación se y a vamos senhora pode ya continuar directo a falando la sem presentación de a nuestra apresentação invitado formal. pero Vamos também para que podamos facilitar a seguir la apresentação conversación y para aprovechar el tiempo. continuarmos com uma Lo palestra. sigo Claro, contando, continuo lo sigo então. contando sin la presentación, Continuo por então favor. sem a Entonces, apresentação. La idea es, bueno, Então, a ideia geral, la idea es, a ideia então é entonces, ¿cuáles son las condiciones quais para as los casos condições para os exitosos? Y casos básicamente bem-sucedidos. es esta Basicamente, capacidad, é ya a dije recién, no Marco Electoral, capacidade, a capacidade evaluación, técnica la de transparencia en el avaliação, a en el transparência cálculo y aplicación no de estos cálculo do recursos, a la aplicação dos afectación recursos, específica a afetação de estos específica também recursos y la desses integración recursos en una também, a estrategia de integração na desarrollo estratégia de urbano y la alineación desenvolvimento entre los urbano, a intereses alinhação públicos y entre os los interesses privados. públicos Todo e eso es muy privados. importante. Isso aí é muito Entonces, la importante. pregunta que sigue es, Então, a ¿por dónde pergunta a seguir é empezamos? ¿Podría por una onde que a ciudad que gente pode recién começar? Uma cidade que comienza começa, a explorar estas então, herramientas? que está Claro que sí, explorando as por ferramentas, supuesto que poderia sí. começar? Y Claro que entonces, sim. de- E desde ese então, punto de vista, tenemos desde esse dos ponto de ejes vista, temos decisivos. dois La eixos complejidad eixos decisórios: técnica del a instrumento complexidade y otra técnica do la dinámica del instrumento e mercado outra a inmobiliario. dinâmica do mercado En ese imobiliário. sentido, yo E podría nesse decirles que sentido, la poderíamos contribución dizer que por a mejoras es un contribuição instrumento que para as tienen melhoras é um prácticamente instrumento que todas tem las praticamente ciudades todas as en cidades América Latina na América dentro de su Latina, dentro normativa. da sua normativa, Es un dentro da sua instrumento que regulamentação. la É complejidad um técnica instrumento que a es baja y sobre complexidade todo técnica é hoy baixa também, especialmente con todos los hoje. avances Com todos os tecnología, avanços no da requiere tecnologia, una não dinámica de precisam mercado uma inmobiliario dinâmica de muy mercado importante porque en imobiliário muito realidad importante também, porque a esos realidade son obras são, con determinado tipo de claro, tem um inversión determinado tipo de responden a investimento demandas de e la responde à población demanda y da a populación a população. la cual É uno a le da un população a qual a beneficio gente dá identificable um y cobra benefício por eso. Todos identificável e cobra conocen por de isso. qué Então, trata, todos ¿no? conhecemos La bem contribución por de mejoras que o trata a contribución por contribuição por valorización. melhoras ou por Otro valorização. punto que Outro podría ponto incorporarse, que es de que poderia dificultad ser de complejidad incorporado, que media, é son las de uma exenciones complexidade u média, são as obligaciones. exceções ou obrigações Pero também. ya después
Mas depois tem outros elementos, como a venda de direitos adicionais de construção, e claro, a reclassificação do solo e precisa a capacidade, a venda de direitos de construção dá certo, mas quando tivermos um mercado ativo, mas em realidade que vai se monetizar, a edificabilidade também que é oferecida com a normatividade. Então, e para continuar, eu tinha um slide preparado como um repertório dos instrumentos, mas quando vocês vejam a minha apresentação, vão ver e onde é aplicável também. Mas me deixem saber como vou passar, então, por onde eu vou começar. A contribuição implementar o menu de instrumentos sem a base institucional, nem o mercado que cada um precisa, pode ser um grande problema. Vamos começar com uma contribuição por melhoras, com a dinâmica imobiliária, com a venda de direitos adicionais. A terceira pergunta, eu vou muito rápido, eu sei, para terminar com o tempo, é instrumentos de resiliência também. Tem 2 minutos também. Isso pode terminar perfeito. Tem intenções entre os objetivos fiscais de resiliência também ou são reforçados? Não tem intenção somente, mas que são reforçados mutuamente também com os objetivos quando o instrumento está bem desenhado. O que eu quero dizer? Basicamente, porque tem 3 argumentos muito importantes para sustentar a convergência. O primeiro é que a resiliência é capitalizada e cria valor. Basicamente, a resiliência, o que está fazendo, é criando, gerando valor. De outro lado, a prevenção, os investimentos em resiliência que fazem prevenção substituem a resposta ex post, que muitas vezes é muito mais cara, muito mais custosa, dentro de um programa de controle de alagamentos, infraestrutura com soluções baseadas na natureza. O que fosse o que for, seja o que for, então, estamos mitigando todos esses problemas que poderiam existir. Essas ferramentas, basicamente, que fazem alinhar a fiscalidade local ao planejamento e financiamento climático, sustentando essa convergência. Tem exemplos? Tem. Poderia dizer, por exemplo, vou dar um exemplo da cidade de Buenos Aires, investiu em infraestrutura de adaptação a alagamentos. Isso gerou um valor econômico no sentido que permitiu que áreas que antigamente eram alagáveis e que não poderiam ser desenvolvidas com altas densidades, não eram muito atrativas para o desenvolvimento imobiliário de jeito nenhum. E que começaram a partir da supressão de risco de alagamento, gerou a possibilidade de novos desenvolvimentos. Em linhas gerais, temos feito uns inquéritos e estudos. A valorização que é gerada era superior ao custo da avaliação que foi feita inicialmente. E eu iria pagar, por exemplo, o financiamento tido para isso. Também podemos ver os espaços verdes, que geram melhoras também, com a diversidade de temperaturas, valorizam o entorno e a edificabilidade, como eu já disse, em infraestrutura rodoviária. Basicamente, o investimento em resiliência, além de ser um custo grande, muitas pessoas, alguns funcionários falam, não, estamos investindo em uma coisa que muitas vezes a gente não consegue ver. Não, isso fornece um ativo fiscal que pode ajudar de uma maneira muito, muito importante ao financiamento. Assim, vou terminar minha primeira parte. Desculpa pela interrupção, tenho um problema com a conexão. Cíntia, muito obrigada, super interessante a apresentação, esse panorama. E eu acho que eu pego o gancho desse, eu começo por onde você terminou, que é a evidência grita, né? Salta aos olhos os montantes, os valores mobilizados por intervenções urbanas em geral, por intervenções em resiliência especificamente. Então, temos aí uma oportunidade, ou muitas oportunidades que estão sendo perdidas, né? Eu queria reforçar o pedido para quem está escrevendo
no chat, na sessão de perguntas e respostas, por favor, indicar para quem vai direcionada a sua pergunta, para a gente poder ir distribuindo e fazendo as respostas. Eu vou sair do script rapidamente para responder algumas perguntas que já apareceram ali, dizendo as pessoas já estão pagando. O que a gente não paga com os instrumentos de recuperação de valorização urbana, a gente está pagando em preço de aluguel, em preço de habitação, está pagando para viver nas cidades. Então, é um recurso que está sendo direcionado a proprietários de terreno, não é uma carga adicional. Quando a gente fala dessa miríade de instrumentos, seja desde o IPTU até os mais sofisticados, né, a outorga, o CEPAC ou o reajuste, são instrumentos que eles entram por baixo dessa conta e é uma recuperação da valorização gerada pelo poder público, não é um novo imposto, como disse a Cíntia. Bom, Cíntia, fica à vontade para olhar as perguntas que estão no chat, já chegaram perguntas para você, então você tem aí sua lição de casa e eu vou passar da realidade latino-americana, para a gente ampliar um pouco essa nossa visão mais além da região para uma visão internacional. Eu apresento agora a Mindy Kim, que é professora assistente do Departamento de Planejamento Urbano da UCLA Luskin School of Public Affairs. Seu trabalho de pesquisa examina como funcionam as obrigações urbanísticas, né, que a gente chama aqui, e os mecanismos de recuperação da valorização urbana em distintos contextos institucionais, e o que faz que o instrumento seja replicável em contextos muito diferentes. Bem-vinda, Mindy, e aí eu te pergunto, a partir da experiência comparada internacional, o que as cidades estão fazendo para vincular explicitamente esses instrumentos com objetivos de resiliência e adaptação urbana? Quais seriam lições transferíveis ou inspiradoras para a nossa região latino-americana? Obrigada, Mindy, bem-vinda. Great. Thank you so much, Camila, for that introduction, and Cynthia for providing that. Muito obrigada, Camila, pela apresentação. Camila, pelas condições que vão permitir também acerca do uso das ferramentas da gestão territorial. Vou compartilhar a minha tela. O que eu queria começar, eu vou me apresentar brevemente. Então, como falou Camila, sou professor assistente da UCLA, no Departamento de Planejamento. Tenho título em Planejamento, MIT, interseção com desenvolvimento real também. Tenho trabalhado com o Instituto Lincoln de Política Territorial, como a Camila falou, e a promoção e exploração de financiamento territorial, mecanismos de financiamento para vários tipos de projetos de infraestrutura urbana. A minha pesquisa é focada em como os governos locais têm utilizado seu poder regulamentar para capturar o valor para o bem público. E também eu vou apresentar dois estudos feitos no Instituto Lincoln. Um no distrito em Texas e outro acerca de um fundo de resiliência urbana da cidade de Boston, que é o caso que vou discutir mais em detalhe agora. Agora, para poupar tempo, este é o único caso que vou discutir em detalhe. Agora, não tenho problema nenhum em compartilhar os recursos se alguém estiver interessado nessa partilha. Queria pedir aos participantes que, se vão fazer alguma pergunta, agradeceria se podem fazer as perguntas em inglês. Porque acho que eu não tenho aqui as versões em inglês das perguntas que tenho feito. Muito bom, vou começar então, assegurando que todos estamos na mesma página. Fiquei surpresa com quão familiarizadas estão as ferramentas territoriais
de financiamento que existem quando fazíamos somente Meter. Então, eu fiquei surpresa acerca do assunto que é da taxa do imposto predial, da propriedade imóvel. Então, uma coisa que não é comum nos Estados Unidos, onde temos muitas limitações a nível estatal e federal, de como a capacidade do governo local pode aproveitar o imposto predial, como reforçar, e isso é interessante, muito bom. Mais uma vez, no começo desse financiamento territorial, o conceito, como falou a Cíntia e a Camila, é um conceito de investimento, de como o investimento público e o governo pode aumentar, acrescentar o valor, e como este valor pode também ser recuperado para o benefício público, em lugar de que beneficie só o proprietário. Esse é o conceito do qual estamos discutindo, o mais intuitivo, por exemplo, nas rodovias, autorotas, então, que sejam acessíveis para o desenvolvimento imobiliário, residencial, ou seja, agora a terra já vai ganhar uma valorização se tivesse mantido só o nível rural. Bom, queria apresentar às famílias de financiamento também, as fontes de financiamento, que não são as únicas para categorizar, mas gosto de ver sempre desta maneira. Então, porque aqui podemos ver uma visão geral de todas. Então, e o ponto que eu queria salientar é que talvez você fiquem surpresos do fato que muitos, ou seja, a maioria das ferramentas de financiamento territorial, talvez vocês já estão familiarizadas com isso, com diferentes nomes, diferentes contextos, em diferentes países. Mas com essa perspectiva global sobre a mecânica de como funcionam as ferramentas, a verdade, são muito comuns dentro dos contextos internacionais. Mais uma vez, temos as ferramentas de financiamento baseadas nos impostos, ou seja, no imposto predial, pela propriedade da terra, obrigações de desenvolvedores, contribuições aos proprietários. E também temos medidas regulatórias, aumento na densidade, recategorização das zonas, direitos por desenvolvimento e também as ferramentas que são utilizadas para aproveitar os ativos públicos. Outro ponto importante também com esse slide é que é importante entendermos que as nossas ferramentas não são exclusivas. Na prática, de fato, podem ser utilizadas de maneira combinada, dependendo da aplicação. Outro ponto importante que queria salientar é que algumas dessas ferramentas criam valor, algumas dessas capturam o valor, somente algumas dessas ferramentas podem fazer as duas, criar valor e capturar o valor. É importante, então, se vocês são funcionários públicos, estão considerando utilizar também o financiamento territorial baseado no valor, ou entender onde que fica a criação e onde captura o valor e como é combinado. Especialmente nas últimas duas categorias, digamos que vão juntas, quando o setor público está aproveitando as terras públicas no setor público, pode aumentar a densidade ou fornecer incentivos regulatórios para aumentar a utilização da terra e capturar o valor. E este é o exemplo que eu vou comentar nas próximas slides, na cidade de Boston, por exemplo. Mais uma vez, isso aí é só um exemplo da aplicabilidade das ferramentas de financiamento territorial dentro do contexto norte-americano, nos Estados Unidos. Essa cidade de Boston, vocês sabem, Boston é uma cidade muito importante em crescimento nos Estados Unidos. E nesse parque industrial marinho, Raymond Flynn, 190 acres de terra industrial, propriedade da cidade, que é originalmente para preservar a base industrial urbana e, obviamente, para proteger os empregos desse parque industrial, com 190 acres
está localizado num vecindário chamado South Boston, na parte da costa da cidade, do litoral da cidade, em que tem a maior atividade econômica na cidade. Talvez alguns já estão familiarizados com o nome, se chama Innovation District, ou Distrito da Inovação, termo que é utilizado ao começo do século XX dado para esse distrito. Tem muita atividade, muitas mudanças imobiliárias, crescimento imobiliário. E, bom, basicamente, começou no século XX, porém, se acelerou muito a partir do ano 2010. Por exemplo, em 3 anos somente, entre 2010 e 2013, o distrito aí teve um desenvolvimento em mais de 10 milhões de pés quadrados de desenvolvimento imobiliário. Nesse distrito em particular, nesse bairro em particular, justo na ponta do parque industrial, tem muito desenvolvimento residencial, uso misto comercial, residencial, para moradia. Então, a cidade reconheceu a demanda do espaço para escritórios residenciais também, e aproveitar a demanda imobiliária. Para colocar em contexto acerca do desafio da resiliência urbana, esse distrito, todo o distrito, o malecão costeiro, então foi criado no século XIX. Então, os vecindários que têm exposição a alagamentos, por ser um bairro do litoral, na cidade, para aproveitar o mercado imobiliário, precisam começar com qual ia ser o risco caso houver um aumento no nível da água, processos de alagamento. Então, em 2015, fizeram um estudo inicial. Em 2018, atualizaram com um cálculo muito mais preciso de quanto levaria realmente se proteger contra os alagamentos. E o estimativo em 2018 tem 2 minutos, por favor. Em 2000, se calculou 228 milhões de dólares para 2018. Como vamos financiar? A solução, então, já a cidade de Boston pensou, foi um programa de contribuição para a infraestrutura de resiliência climática. Então, temos todos esses 190 acres, propriedade da cidade. Então, a ideia é que vai dar em concessão aos construtores, developers, desenvolvedores, que tenham um contrato assinado com restrições de titularidade. Ou seja, os proprietários dos prédios vão contribuir com os 228 milhões de dólares que são precisos para se proteger dos alagamentos. A lógica é que vão beneficiar eles também. E talvez a infraestrutura. Então, houve algumas inovações de políticas-chave que foram cruciais para o programa. Em primeiro lugar, a cidade de Boston aumentou a capacidade de desenvolvimento para maximizar o valor que estão criando. Em segundo lugar, bom, o mais importante ainda, o programa está desenhado como um mecanismo de reembolso, e foi a chave para que os construtores pudessem se aderir ao programa. A cidade começou a gastar o dinheiro e, a partir desse momento, depois eles estão pedindo o reembolso para os desenvolvedores, aos construtores. Outra inovação na política é que o acordo diz que a menos que 50% do acordo pela construção na área, os desenvolvedores não têm obrigação de pagar. Ou seja, só quando se desenvolve 50% da propriedade, e bom, então depois disso acumula por um prazo de 30 anos, também com um limite, com um limiar nos pagamentos anuais. Esse é o mecanismo utilizado pela cidade para realmente poder conseguir a participação dos construtores, dos developers. Então, com um prazo de pagamento de 30 anos. Então, a ideia básica é que os construtores vão pagar um montante prorrateado a partir do benefício criado pelo investimento na cidade. Isso aí é tudo. E queria responder alguma pergunta, informação, que tem meus contatos acerca dos estudos adicionais. Obrigada, Mindy, pela apresentação. Eu vou reiterar para quem está mandando pergunta pelo chat,
por favor, indique para quem as perguntas estão sendo direcionadas, e a Mindy pediu especificamente para as perguntas dela, se possível, serem feitas em inglês, e ela vai responder, para ela poder responder para vocês, tá? Eu queria terminar essa primeira parte do nosso webinário de hoje com uma pergunta geral. Eu sei que a Cíntia falou que ela quer responder uma das que apareceram aqui pelo chat ao vivo, então, Cíntia, também você, a pergunta sobre o dilema de Shoup lá, o paradoxo do subinvestimento, né? Por que a gente não consegue financiar a infraestrutura se o valor que ela gera, o planejamento da infraestrutura é maior que ela, que acho que o Ivan que fez. Então, enfim, você pega o fio para responder essa, e uma pergunta geral para as duas, né? Eu queria uma reflexão de vocês sobre como a adoção de uma política de gestão da valorização urbana, que pode apostar em um instrumento, ou como a Mindy comentou, numa combinação de instrumentos, pode ser uma aliada para a promoção de resiliência urbana. Eu deixo essa pergunta aqui para vocês e passo a palavra primeiro para a Cíntia. Vai lá, Cíntia, está com você. Bueno, a mim me parece que há três Bom, pontos. eu acho que tem três pontos importantes que podemos considerar importantes. O primeiro, a afetação específica dos recursos através do fundo fiduciário com destino tipificado específico. Encontramos em muitos exemplos na América Latina, a regra da distribuição não é modificada facilmente porque está institucionalizada no instrumento. Temos também um instrumento concebido para o financiamento, também para um tipo de planos, ações também na resiliência também. Nesse caso, está institucionalizado na normativa. De outro lado, temos também um instrumento também dentro de um plano urbano e a longo prazo, com metas explícitas de resiliência também. E a agenda não depende da conjuntura, que o governo se aderisse ou não aos assuntos climáticos, mas tem um mandato técnico documentado para esse assunto. E o terceiro ponto é transparência sustentada na responsabilidade, a aplicação dos impactos. Quando esses elementos estão presentes, o custo político de desmontar esse tipo de instrumentos que gera a possibilidade de ter acesso aos recursos para financiar a prioridade climática, são muito mais aceitos. Então, eu vou fechar com esse ponto aqui. São três pontos muito importantes. Obrigada, Cíntia. Mindy, por favor. Great. So I guess, Camila, can you rephrase the question for me a little? Poderia, por favor, reformular um pouco a pergunta? I asked how the adoption of a policy, a land value capture policy, Como a adoção de uma política pode ser uma aliada na promoção da resiliência? Pronto, consigo ver. Então, uma coisa que realmente fez com que eu ficasse surpresa quando eu fiz o estudo, no caso de Boston, os comentários. Digamos, a experiência dos funcionários da cidade é que os construtores realmente concordavam, de fato, porque os seus financiadores, os bancos, não queriam financiar os projetos se não tivesse uma solução de resiliência para combater o risco climático. Então, os construtores já estavam com uma inclinação a contribuir ao programa, porque senão não ia conseguir o financiamento para os seus projetos. Agora, relativo a ferramentas habilitantes para a resiliência, então eu apoiaria os participantes do webinário a encontrar esse ponto em comum no setor privado e compartilhar os riscos e os benefícios juntos. E realmente isso vai criar a sinergia que vai permitir um projeto bem-sucedido. Muito obrigada. Eu acho que também, de novo, a gente tem um link super preciso para passar para os casos, para as experiências, porque encontrar, né, a gente, do lado da política pública, tende a ver o setor privado como
opositor e encontrar esse lugar comum, no bom sentido, onde os interesses públicos e privados conseguem ser conciliados, é o nosso pulo do gato aqui, para não sei como os tradutores vão traduzir pulo do gato, mas a nossa chave para conseguir avançar na implementação desses instrumentos. Acho que Belo Horizonte, a gente vai começar com Belo Horizonte, que é um caso super interessante. Em 2019, a cidade incorporou ao seu plano diretor vários instrumentos de gestão da valorização urbana, entre eles um que é o convênio urbanístico que alia a produção imobiliária, né, que reconhece o agente imobiliário, né, os produtores, como aliados para a política de habitação e a política urbana. Então, a chave aí, quando a gente vai falar do vínculo da resiliência, é trabalhar a localização urbana como se fosse um mecanismo de inclusão residencial, ou de zoneamento inclusivo, se a gente for para o jargão, internacional. Né? O caso que o secretário Leonardo vai apresentar para a gente está diretamente vinculado ao programa BH Verde Azul, que é um programa que está atualmente em preparação com o banco aqui, com a nossa divisão de habitação e desenvolvimento urbano. Eu vou então agora passar a palavra para o Leonardo Castro, que é secretário municipal de política urbana de Belo Horizonte, advogado formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, que tem quase 2 décadas de trajetória na cidade. Ele já foi secretário municipal de planejamento urbano entre 14 e 16, também passou por aqui, por São Paulo, foi diretor de desenvolvimento na São Paulo Urbanismo, especialista em PPPs e concessões de infraestrutura, antes de voltar e assumir a Secretaria Municipal de Política Urbana em 2025. Ele é quem hoje tem, né, a liderança sobre a implementação do marco normativo e a agenda de política urbana de Belo Horizonte, incluindo esses instrumentos que a gente acabou de ver aí numa visão mais panorâmica, e o Leonardo vai descer para o caso específico. Então, muito bem-vindo, obrigada pela presença, Léo, e a palavra é sua. Muito obrigado, Camila. Eu queria cumprimentar a todos, agradecer pela oportunidade de participar desse evento tão importante. Eu acho que a Camila trouxe um pano de fundo bem interessante para eu iniciar a minha apresentação. Queria dizer, inicialmente, que a minha apresentação está focada nos dados que Belo Horizonte obteve nos últimos 5 anos em relação à aplicação de instrumentos urbanísticos. Então, tende a ser uma apresentação um pouco mais dura, um pouco menos inspiradora e mais analítica em relação aos resultados da política urbana de Belo Horizonte, mas eu espero que possa contribuir com uma visão madura e que inspire as cidades e os governos e o setor privado, todos interessados nesse tema, a explorar mais e amadurecer mais esses pontos de vista. Então, como a Camila já adiantou, nós temos um conjunto de instrumentos da política urbana no município, focado em especial na obtenção de recursos e contrapartidas do setor privado para a implementação das políticas públicas. Esses instrumentos eles estão previstos no nosso plano diretor, que entrou em vigor em 2020, e hoje Léo, a gente consegue... Desculpa, a gente não está vendo em tela inteira, você consegue colocar? Só um instante, por gentileza. Para mim, aqui está em tela inteira. Deixa eu ver o que pode estar acontecendo. Para você, não aparece em tela inteira? Não, para a gente está daquele jeito do Zoom, quando tem 2 telas, sabe? A gente vê o seu próximo slide junto. Deixa eu tentar mudar o compartilhamento aqui, só um instante, por gentileza. Deu certo agora? Agora deu, obrigada, desculpa te interromper. Imagino, problema nenhum, muito obrigado. Então, a gente inicia a nossa apresentação com um dado sobre um instrumento que foi previsto no plano diretor, que é o estoque de potencial construtivo adicional. Quer dizer, a partir de 2020, a cidade estabeleceu
um limite básico de aproveitamento do terreno fixado em uma vez a área desse mesmo terreno. Então, a gente estabeleceu o coeficiente de aproveitamento 1 e, acima dele, a construção é condicionada a contrapartidas ou financeiras ou em comportamentos dos empreendedores privados que vão gerar algum tipo de benefício para a cidade. Então, em 2020 foi estabelecido um estoque de potencial construtivo adicional de quase 56 milhões de metros quadrados, sendo que até então, até a data de hoje, esse potencial construtivo adicional ele foi consumido da ordem de 925 mil metros quadrados, cerca de 1,65% da utilização total de estoque disponível. Então, a gente enxerga que existe ainda uma possibilidade de incremento das necessidades construtivas na cidade a partir do planejamento urbanístico do plano diretor. E aí, uma das formas de acesso a esse estoque de potencial construtivo adicional é a utilização da outorga onerosa do direito de construir, que é uma contrapartida financeira destinada a 2 fundos municipais. Um fundo municipal, ele é exclusivamente destinado à produção de habitação social, que é o Fundo Municipal de Habitação Popular, e ele totalizou entre 2020 e 2026 cerca de 18 milhões de dólares de arrecadação, ao passo que o outro fundo que arrecada a outorga onerosa do direito de construir é o Fundo de Centralidades. Ele tem o objetivo de melhorar o equilíbrio entre residência e atividade econômica na periferia da cidade. E esse fundo, ele justamente é destinado a promover investimento nas ruas de comércio, nos centros dos bairros, de modo que as pessoas precisem menos de vir ao centro da cidade para resolver as suas atividades principais. Então, esse fundo, ele tem esse objetivo de requalificação dos centros dos bairros e ele arrecadou aproximadamente 30 milhões de dólares nos últimos anos, com o destaque de que a maior fonte de receita para esse fundo não foi a outorga onerosa do direito de construir, mas a cobrança por acréscimos irregulares que foram realizados nos empreendimentos privados e que resultam numa cobrança feita pelo município para regularização desses acréscimos irregulares. Então, a fonte do Fundo Municipal de Habitação Popular é a outorga onerosa do direito de construir, cobrada principalmente na área central, nas áreas mais nobres da cidade de Belo Horizonte, e, portanto, ela tem uma arrecadação muito mais expressiva do que a arrecadação das áreas de centralidade que vertem recursos ou destinam recursos para esse fundo de centralidades. Explicando rapidamente, as centralidades, como eu disse, são as ruas e os centros de comércios dos bairros periféricos que não estão na área central da cidade de Belo Horizonte. Então, os investimentos que foram viabilizados entre 2024 e 2026 com os recursos da habitação popular, eles estão concentrados em intervenções em assentamentos informais, da ordem aí de quase 5 milhões de dólares, sendo que o total geral dos recursos que foram aplicados para a habitação popular gira em torno de 4 milhões de dólares, uma vez que hoje a gente tem uma conversão do real para o dólar em torno de 1 para 5. E nós temos também alguns investimentos que foram feitos na área de centralidades. Hoje, o município de Belo Horizonte tem uma parceria com o NOPS, né, que é o Escritório de Serviços para Projetos das Nações Unidas, e nós destinamos ao NOPS um total de 104 milhões de reais para a realização de planos, projetos e obras nas áreas de centralidades, exatamente para tentar equilibrar melhor a dinâmica entre trabalho e moradia no município. Um terceiro instrumento, um segundo instrumento que nós tratamos no plano diretor, e aí vale a reflexão, foi, eu acho que faço um passinho atrás aqui para a gente esclarecer o funcionamento dos instrumentos. Em Belo Horizonte, a gente tem ou contrapartidas financeiras, que são prestadas pelos empreendedores imobiliários, e essas contrapartidas financeiras vão para os fundos que eu apresentei, ou alguns comportamentos, algumas contrapartidas que são executadas diretamente pelos empreendedores imobiliários, para que eles recebam
o potencial construtivo adicional. Então, uma dessas possibilidades é a produção habitacional para famílias de baixa renda. Então, ficou estabelecido no plano diretor que quem produzisse habitação social para famílias que tivessem uma renda inferior ao salário mínimo e meio previsto na legislação nacional do Brasil, eles receberiam um potencial construtivo para ser exercido em outros lugares da cidade. Acontece que talvez essa faixa muito baixa e uma faixa de renda muito difícil de atender pelo mercado, acabando dependendo muito do subsídio público ou da produção direta pela administração pública, isso acabou resultando numa baixa aplicação desse instrumento. Na verdade, não houve nenhuma aplicação do benefício pela produção de habitação social para essas famílias de renda mais baixa. Também trabalhamos alguma hipótese do fluxo de caixa dos empreendimentos, porque é um benefício que ele recebe somente com a entrega das habitações. Talvez se ele fosse aplicado no início da viabilidade do empreendimento, isso tornasse mais atrativo. E também uma terceira hipótese do desconhecimento pelas incorporadoras. Nós estamos, nesse momento, trabalhando um ajuste desse instrumento para que ele possa viabilizar a produção habitacional de interesse social. Nós temos também na legislação um determinado zoneamento, que são as áreas especiais de interesse social, que tem como objetivo receber os empreendimentos para famílias de baixa renda. Belo Horizonte está numa região metropolitana muito complexa, né? Nós temos aqui em Belo Horizonte cerca de 2.300.000 habitantes, a região metropolitana tem 6,5 milhões de habitantes. Então, o que tem acontecido nos últimos anos é o escape da produção do padrão econômico, do padrão para famílias de baixa renda, para cidades que estão fora da cidade polo, né, que estão no colar metropolitano ou nas cidades limítrofes com Belo Horizonte. A gente tem tido uma produção de habitação social muito pouco expressiva, e as AEs, que são essas áreas especiais de interesse social, elas concentram cerca de 50% da produção. Muito embora percentualmente haja uma preferência do mercado pela produção nessas áreas, o número de unidades produzidas entre 24 e 25, que passa pouco além das 2.000 unidades, revela que é um instrumento que não performou da maneira que a gente gostaria, haja vista que o déficit habitacional em Belo Horizonte é de cerca de 70.000 unidades habitacionais. Então, a gente também precisa refletir e melhorar a abordagem desse instrumento. Outro instrumento também que está previsto na nossa legislação, a Camila também mencionou, é o convênio urbanístico de interesse social, em que o poder público aporta o terreno e permuta este terreno com unidades habitacionais de interesse social, ora para locação social, ora para destinação como propriedade para as famílias de baixa renda. Nesse caso específico, nós tivemos 3 processos licitatórios que não foram exitosos, mas a gente consegue identificar onde eles estão falhando e a gente reformula a partir disso os editais para a contratação dos convênios urbanísticos de interesse social, e a gente vê com muito bons olhos esse instrumento e com muito potencial de produção de moradia, muito embora a gente também enxergue a necessidade de que a gente tenha instrumentos mais potentes de produção habitacional de interesse social, como as parcerias privadas, que são contratos que normalmente o volume de produção é muito superior à da identificação desses terrenos específicos na cidade de propriedade pública. Além disso, nós temos um instrumento que performa historicamente muito bem na cidade de Belo Horizonte, que é a transferência de potencial construtivo para imóveis tombados. Então, desde 1996, isso vem sendo aplicado na cidade, com resultados muito expressivos, com cerca de 80% dos imóveis de interesse cultural estando em bom estado de conservação. E a gente, nos últimos 5 anos, que começou a fazer esse monitoramento, nós localizamos aí 53 mais 15, daria 68 imóveis geradores desse potencial construtivo. Os proprietários desses imóveis recebem o potencial construtivo não exercido nos seus próprios imóveis e transferem para outros empreendimentos, recebendo assim os recursos para que eles possam investir no restauro dos bens tombados. Tá? Léo, 3 minutos, tá? Também já 3 minutos. estou indo para o final.
Além disso, a gente tem a aplicação desse instrumento para a preservação ambiental, né, além do patrimônio cultural, mas nós não conseguimos também obter um resultado relevante. Nesse período, não houve transferência de potencial construtivo destinada à preservação de áreas ambientais, e nós estamos, nesse momento, fazendo uma discussão com os conselhos municipais de política urbana e de meio ambiente, para que a gente possa encaminhar para a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte uma proposta de revisão desse instrumento, para que ele possa viabilizar a implantação de parques municipais destinados para a população, coisa que ele não conseguiu atingir até hoje. Então, quer dizer, a gente tem o mesmo instrumento funcionando bem para o patrimônio cultural e não funcionando para parques e áreas de preservação ambiental, de modo que isso requer de nós uma maturidade, uma reflexão em relação ao ajuste de curso desses projetos. Por outro lado, nós temos ainda, em relação à aplicação desses instrumentos de política urbana e ao direcionamento do crescimento urbano, um resultado bastante positivo, né? Nós, hoje, conseguimos aumentar muito o licenciamento de unidades habitacionais em áreas de ocupação preferencial ou de centralidades, que são o centro da cidade e as áreas com maior infraestrutura, em especial orientadas ao transporte coletivo, com a possibilidade da aplicação dos instrumentos de acesso ao potencial construtivo adicional mais generosa ou mais facilitada nesses locais, e isso tem cumprido um papel importante de direcionamento no mercado para atuação em áreas centrais e áreas ligadas ao transporte coletivo, em detrimento de áreas mais frágeis do ponto de vista da infraestrutura. Então, mas ainda precisamos avançar na criação desse indicador, né, e na melhora desse indicador da compacidade da nossa cidade, para que a gente tenha uma cidade mais compacta e mais densa no seu centro principal e nas suas centralidades. A gente tem indicadores relacionados a quantidade de unidades que estão sendo produzidas nesse território, e nós identificamos a possibilidade de ampliação desse volume produzido, e estamos num momento um pouco crítico em relação a essa produção, exatamente porque a metrópole ela tem se comportado de uma maneira pouco previsível para nós, e a cidade Polo, Belo Horizonte, tem perdido parte da sua produção, em especial de altíssimo padrão e de habitação social, para as cidades limítrofes. E, por fim, entre os projetos, entre os instrumentos da política urbana que têm base solo e que permitem acesso ao potencial construtivo adicional, nós apresentamos recentemente na Câmara Municipal um projeto de regeneração da área central de Belo Horizonte, que é uma área que teve uma perda populacional de mais de 11% nos últimos 12 anos, para que o mercado de incorporação imobiliária volte a atuar nesse território e tire proveito dessa infraestrutura que foi exatamente construída e financiada pela coletividade. A gente tem a principal infraestrutura da cidade nessa área central, e o que acontece hoje é um esvaziamento demográfico. Então, nós criamos alguns incentivos para retrofits de edificações, aproveitamento de terrenos ociosos e subutilizados, que são convertidos em potencial construtivo, que os empreendedores imobiliários recebem do poder público para exercer na própria área do projeto, ampliando os coeficientes de aproveitamento autorizados atualmente e permitindo que esse potencial construtivo também seja utilizado em outros locais da cidade, a exemplo do que já tem sido feito em outras capitais do país, como Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza. Com isso, a gente espera realmente retomar a produção imobiliária no centro da cidade e aproximar as pessoas dos seus postos de trabalho e da principal infraestrutura de comércio e serviços da cidade. A gente tem um conjunto de incentivos destinados a retrofit, empreendimentos habitacionais de interesse social, substituição de galpões, estacionamentos, que caracterizam aí uma ociosidade desse território. Fico à disposição, muito obrigado. E Camila. Obrigada, Léo. Interessante de ver, né, que a gente agora
viu na prática como os instrumentos, não é um instrumento só, são muitos, né? E a importância também do monitoramento desses instrumentos e da avaliação, porque a gente, do que está escrito na lei, a como esses instrumentos são percebidos e absorvidos pelo mercado, tem uma distância grande e eu vejo que vocês estão aí fazendo um bom trabalho, parabéns. E boa sorte que todos esses, né, esse conjunto de dados que vocês têm sirvam para ajustar e ir calibrando, né, essa cesta de instrumentos, que uma outra preocupação que a gente sempre tem é se um instrumento não pode canibalizar o outro. Nessa linha de instrumentos, mecanismos articulados, a gente vai passar agora, mudar de contexto, a gente vai para Luján de Cuyo, que está na região de Mendoza, na Argentina. É um município de porte intermediário que cresceu 43% nos últimos 10 anos. Onde a expansão urbana compete com a atividade agrícola, especificamente, né, com a viticultura, por recursos hídricos em declínio. A resposta que a gente tem até agora não foi um instrumento, foi a articulação de vários mecanismos coordenados de gestão da valorização urbana, que vão para um fundo fiduciário orientado por um índice de prioridade de urbanismo sustentável. Então, eu estou super curiosa para ouvir, né, dessa experiência diretamente do Leonardo Penese, que é analista de planejamento estratégico da Prefeitura de Luján de Cuyo, onde atua na intersecção de dados, planejamento territorial e inovação pública. O nosso segundo Leonardo do painel é arquiteto, formado pela Universidade Nacional de Cuyo, atualmente cursa o mestrado na Torquato de Tella, onde a Cíntia é docente. Foi uma das pessoas-chave no desenho e na operação do sistema de recuperação de valorização urbana e do fundo fiduciário que transformaram Luján de Cuyo em um caso de referência. Então, obrigada pela presença, Leonardo, e a palavra é sua. Ya vemos la pantalla. Hola, ¿qué tal? Ahora, ¿se escucha? Sí, Sí, se adelante. escucha bien. Perfecto. Bien, mi nombre, como bien dijo Camila, es Leonardo Penesi, soy Meu nome, arquitecto, como falou Camila, é Leonardo estudiante Pinesi, sou de arquiteto e posgrado estudante Torcuato de Tella, actualmente do mestrado em Tecnologia Urbana da en la coordinación Municipalidade de de Luján de Cuyo. planificación Trabalho na estratégica. coordenação e planejamento estratégico. Cuando hablamos de Luján de Cuyo, Quando falamos de Luján de estamos hablando de Cuyo, un departamento que se estamos encuentra en falando de um Mendoza, departamento que al se oeste de encontra em Argentina, Mendoza, no limítrofe con Chile. ocidente da Argentina, e que é Es limítrofe com o importante Chile. destacar que ha tenido un É gran crecimiento importante salientar poblacional. que Se teve um estima que en los grande últimos 12 crescimento años populacional. creció Estima-se que nos últimos 12 40%. Es anos uno de los cresceu municipios que más ha crecido en 46% el e é país. um dos municípios Cuando hablamos que de la mais tem superficie, crescido no país. Quando falamos da un departamento que tiene superfície, é um 4.800 departamento que tem kilómetros 4.800 cuadrados, para quilômetros tener una idea, quadrados. es Para 23 que tenham veces uma lo que es la ideia, é ciudad de Buenos Aires. 23 vezes Acá a queremos destacar algo cidade de Buenos importante, en Aires. nuestra E aqui queremos provincia salientar el algo recurso importante, hídrico que em es nossa província o fundamental, ya recurso que hídrico é es fundamental, escaso y es cada vez sendo que é escasso e cada vez Se estima que fica para mais el año escasso. 2050 la Estima-se que para oferta o ano será menor a la 2050 demanda, a por un oferta será 17%. menor do que a Hay procura una em mega sequía 17%. proyectada Temos uma mega seca como nueva que está normalidad. sendo projetada. Otro punto importante a destacar E, es que nuestro outro departamento ponto es un importante para gran punto destacar é que neurálgico. nosso En él departamento atraviesa lo que é es um grande la ponto vía neurálgico. E transoceánica nele que va desde atravessa a Buenos via Aires y el Océano transoceânica que Atlántico vai hacia desde Valparaíso, Buenos Océano Aires para o Pacífico. Oceano Atlântico até Valparaíso, no Los Oceano desafíos Pacífico. principales que tenemos en nuestra Os ciudad desafios principais que temos em son nossa cidade que es una são os ciudad seguintes. dispersa, si uno ve É uma Luján de cidade Cuyo dispersa. Se desde você vê arriba, es Luján de una ciudad Cuyo con desde edificios cima, bajos é y uma cidade com verticalmente prédios muito expandida. baixos e com Ahí muita también podemos ver expansão. la Aí pérdida de também suelo podemos productivo ver y la a expansión perda de la do ciudad. solo produtivo Y nessa además, expansão la da expansión de la cidade. ciudad
E além da expansão da cidade, temos um problema intrínseco que é que está gerando uma grande perda de água que é tão valiosa para nós. E calcula-se que 35% da água não está sendo contabilizada. Ou seja, se perde entre o ponto de início de geração da água e o ponto final do usuário. Nós sabemos que enquanto maior seja a rede de água, maior perda de água vamos ter. E é por isso que, além dos já conhecidos impactos de uma cidade extensa com problemas de transporte, contaminação e tudo mais, nosso objetivo é densificar a cidade para perder a menor quantidade de água possível. Outro dos problemas que se apresenta na hora de gerar uma cidade compacta é a falta de financiamento. Por um lado, nós queremos gerar uma cidade compacta, mas, pelo outro lado, não temos os recursos para que a cidade compartilhe demanda. É por isso que nós colocamos essa solução, que é que quando o Estado investe em infraestrutura que a cidade compacta demanda, nós sabemos que o solo circundante se valoriza e geramos instrumentos para capturar essa plusvalia ou essa geração de valor que se produz nas terras circundantes. Toda essa captura de valor é financiada com um fundo urbano. Nós colocamos primeiro a arquitetura do sistema, que consiste em um banco de terras. O que o banco de terra é uma administração de todos os terrenos do estado, junto com a sua avaliação. Ela esteve muito dispersa entre as municipalidades, enquanto o estado de informação não estava sendo denominada como banco de terras, não tinha essa institucionalidade, e geramos um fundo urbano onde, ou seja, um fundo, uma caixa adicional que sai do orçamento corrente e que se alimenta dos outros instrumentos de. Acho que temos. Ele ficou no mudo. Parece ser um problema de conexão. Perdimos el economía audio. urbana que hemos generado y un paso de varios años y trasciendan una gestión. Leonardo, te estamos oyendo entrecortado. Leonardo, o áudio está travado. Estamos generando un Estamos auto gerando en el cual um auto. que puede ser la dirigencia Sinto política muito, puede cambiar, mas o pero si áudio la está arquitectura travando. institucional es sólida, Mas se a arquitetura después institucional cualquier for dirigente que sólida, venga le va a ser depois mucho más qualquer sencillo líder llegar a los que que se chegue propongan. será muito mais sensível Los 6 instrumentos chegar nas combinados metas que que sejam estamos propostas. generando son O la terceiro contribución por instrumento que estamos mejoras, gerando la são mencionada as anteriormente, contribuições para melhores, una como foi participación en la mencionado valorización activa, anteriormente, uma estamos participação generando na valorização ativa, estamos gerando. Bom, o áudio está travando de novo. y esta flexibilidad. Leonardo, Leonardo, apagar tu você câmera talvez para ver se poderia mejora la desligar a conexión, câmera para ver se a porque conexão estamos melhora, escuchando porque cortado. estamos escutando você, o áudio está travando. Vocês me escutam? Sí, pero se corta mucho, por eso Sim, te pido mas que está apague. travando muito, é por isso que eu sugiro para você desligar a câmera. ¿Mejora ahí? Tá melhor? Sí, dale. Gracias. Acho que está melhor. Bom, muito obrigado. Tenemos 6 instrumentos coordinados Temos que 6 alimentan instrumentos un mismo coordenados fondo. que Estos son alimentam o contribución por mesmo mejoras, como fundo. dijimos anteriormente, Eles são contribuição para melhores, como falamos participación en anteriormente. la valorización activa de Participação instrumentos na valorização sobre ativa tasa a nivel de ocioso, instrumentos impuesto predial, com como le o dicen, imposto como le decimos predial generalmente, e, en como falam Latinoamérica, geralmente na derecho de América construcción Latina, adicional, en el cual se plantea una direitos de línea base construção y una adicional, línea onde se sobre esa coloca uma línea linha base base sobre essa linha y base, cesión en el canje de e, equipamiento. Esto, e en esto também se eso centra ya na existía, los troca de grandes equipamentos. loteos Isso já tienen existia. que ceder Os grandes equipamiento lotes al tinham municipio, que como ceder espacio de equipamento ao equipamiento de município. terrenos. ¿Dónde invertir? Bom, onde Esto investir? hemos generado un índice de ciudades deseadas Temos en gerado donde um lo que índice de lo que cidades se invierte, desejadas, el dinero que se junta en el fondo, onde no se lo investe decide e o la dinheiro dirección que se junta política, no fundo sino não un é índice de decidido ciudades pela deseadas. direção Nosotros política, hemos mas pelo generado índice de distintos cidades indicadores en desejadas. el cual Nós temos gerado diferentes podemos indicadores onde podemos clasificar nuestra classificar ciudad o nossas aspectos de la ciudad cidades, nossos con letras de diferentes la A aspectos a da cidade com la letras E y do A sabemos até cuáles o están E. en mejor,
e sabemos quais deles têm menor valorização, melhor valorização e maior valorização. O importante disso é que nós capturamos valor nas áreas que têm maior valorização e levamos elas para as zonas de menor valorização, fazendo uma transferência direta de recursos entre as zonas mais ricas e as zonas mais pobres. Como é que a gente consegue esse planejamento com o índice? Temos instrumentos, temos um gêmeo digital que permite simular antes de fazer os investimentos. Nós sabemos onde estão os nossos espaços verdes, onde colocar esses espaços verdes. E o programa nos diz qual é o melhor cenário de investimento, qual é o melhor investimento para continuar promovendo o índice. Além do mais, essa ferramenta permite transparência em tempo real. Qualquer vizinho pode ver como que está o índice de CLCA. Por fim, eu quero falar sobre 5 obras que foram realizadas. Temos o Parque Solar Municipal, que é um parque solar que oferece energia específica para a planta de água despotabilizadora. Acho que perdemos o Leonardo. Já ficou no mudo. Bom, talvez a gente poderia ajudar um pouco compartilhando a tela para ver se Leonardo desliga a câmera e o áudio pode melhorar dessa forma. Creo que lo perdimos, Camila. Sí. No sé si pasamos a Leonardo Castro, que tiene varias preguntas en el chat, mientras tanto. Bom, acho que podemos passar para as perguntas no chat. Temos 3 minutos para encerrar. Então, talvez podemos fazer perguntas e talvez convidá-los a compartilhar no chat, porque temos muitas perguntas no chat hoje e queremos convidar a responder as perguntas também aos nossos painelistas aí desde o chat. E acho que podemos até fazer 2 perguntas para encerrar. Não sei se Leonardo Castro, se você revisou algumas das perguntas no chat, quer responder por aqui? Eu não vou te colocar, você pode fazer a curadoria? Bom, eu vinha lendo aqui, eu já tinha respondido 2 pelo chat, mas eu posso. Deixa eu ver se eu já respondi, que aí já fica mais fácil. Primeiro, o professor José Rezenezito Ribeiro, doutorando em Economia da Fundação Getúlio Vargas, ele pede uma explicação do que teria causado o aumento da arrecadação do Fundo de Centralidades aqui em Belo Horizonte. E aí eu respondi para ele no chat explicando que nós temos 2 dinâmicas muito próprias na cidade em relação à arrecadação da outorga onerosa, do direito de construir. Uma que acontece no que é o perímetro original da cidade. Nós temos aqui a Avenida do Contorno, que é a cidade que foi planejada em 1897. Essa área é a área mais rica da cidade, mais pujante do ponto de vista imobiliário. E aqui a outorga onerosa ela é arrecadada e esses recursos vão para o fundo de habitação, que é destinado a financiar a habitação social. O Fundo de Centralidades ele tem recebido principalmente recursos da regularização de imóveis na cidade, que são, em São Paulo, costuma se chamar de lei de anistia, né, que é esse recurso que se paga por acréscimos irregulares. Então, a outorga onerosa não tem um papel muito expressivo no Fundo de Centralidades, e a explicação para esse aumento é exatamente que nós aumentamos as cobranças por regularização de acréscimos irregulares, e isso tem contribuído muito para o fundo habitacional, para o fundo de centralidades. O Vitor Carvalho Pinto, querido amigo, faz uma pergunta aqui
quais são as maiores dificuldades na implementação dos novos instrumentos urbanísticos em Belo Horizonte, como têm sido superados. Eu considero que, primeiro, assim, a gente tem a parte mais difícil é regulamentar, né? A parte mais difícil é habilitar esses instrumentos para que eles comecem a rodar. E em seguida disso, eu acho que a gente tem esse desafio da metrópole, né? Como as cidades no entorno de Belo Horizonte, a maior parte delas, eu diria quase todas elas, não regulamentaram esses instrumentos. A gente vive numa cidade metropolitana que não reconhece os limites do município, a gente estabelece uma regulação muito avançada, mas isso não se reflete necessariamente na arrecadação, isso não se reflete necessariamente numa boa aplicação do instrumento aqui, porque isso acaba gerando a fuga de alguns tipos de empreendimentos para cidades que ainda não fazem a captura de mais-valias. Então, eu considero que a assimetria entre a cidade polo e as cidades que estão no entorno de Belo Horizonte, talvez hoje tenha sido o maior desafio que a gente enfrente. Obrigada, Léo. É, gente, a gente vai encerrar agora. Uma pena que a apresentação, que a gente teve esse problema técnico com Ahí me conecté a otra red de internet porque parecía que andaba muy inestable. pero seguimos con No, ya, fotos. ya tenemos que cerrar, Leonardo. Si quisieras dar como la frase Temos que final encerrar, para afinal, poder cerrar, se que ya você el gostaria tiempo se de concluir, nos Leonardo, terminó. porque o tempo Sí, esgotou. perfecto. No, para cerrar, Ah, quería perfeito. Só para comentarles encerrar, eu queria que lhes las ciudades dizer que intermedias se as puede cidades realizar, que es intermédias posible podem ser feitas, replicarlas, que ¿sí? são Que es el possíveis. caso Você sempre vê o de Brasil, que eminencia, que é o caso del de caso de eminência, o caso Tercero, pero en Argentina prevalente también se em puede. temas de Estamos organização de empezando solos, desde mas cero na como una ciudad Argentina intermedia. também podemos. Es mucha Estamos paciencia, começando do zero como uma capacitación de los cidade equipos y intermédia. explicar lo que hay que Isso hacer, precisa de muita convencer paciência, de capacitação das equipes, de explicar o que vamos fazer, convencer as pessoas. y se logra. Eso es el Acho principal que mensaje conseguimos que se puede fazer desse realizar. jeito. Obrigada, Leonardo. Essa ótima mensagem para a gente encerrar o painel, Hum, que é a gente consegue fazer diferente em cada contexto, né? Não é para ficar repetindo fórmula, mas a gente conseguiu aqui ter um panorama, né, de experiências que nunca acaba, né? Sempre é um processo e acho que aprender com as experiências e seguir monitorando o mercado imobiliário urbano para entender como esses instrumentos incidem é fundamental para a gente combater aquele problema que a gente viu ali no começo, que é talvez um dos maiores, ou pelo menos é o que a gente pode enfrentar com mais tranquilidade, que é o desconhecimento, a ignorância. Então, obrigada de novo, Camila, pelo espaço de estar aqui moderando esse painel. Para mim foi uma alegria passar essa parte da manhã com vocês, e eu passo a palavra para você fechar o nosso webinário de hoje. Muchas gracias, Camila, y muchas gracias a Muito obrigada, Cintia, Camila, e muito obrigada, a Cíntia, a Minji, Leonardo, aos por los nossos casos tan nós, interesantes Leonardos, sobre com los que esses casos son tão design. interessantes do Creo Belo que Horizonte el panel e nos da deja região. ideas Acho que o claras, painel deixa arrancando ideias por el claras, problema começando fiscal. Las ciudades no solo necesitan pelo buscar nuevas fuentes de problema de estritez financiamiento, fiscal. As cidades también não só necesitan precisam procurar aprender a novas fontes de movilizar mucho financiamento, também mejor precisam el aprender a valor mobilizar muito residual que melhor generan o a valor que través de la elas regulación geram urbana, a través de la através da inversión regulação pública urbana, y a através do través de la investimento gestión del público suelo. Yo e creo que através da es gestão do un solo. mensaje muy importante de la conversación Eu de acho hoy. que essa é a mensagem mais Cintia importante da conversa de hoje. nos contó sobre la Cíntia brecha, contou sobre a que la brecha brecha no está en la e falou que ausencia a de brecha não está na instrumentos, sino en la ausência de dificultad que instrumentos tenemos necessariamente, mas las na ciudades para dificuldade que activarlos temos de manera nas muy cidades efectiva. para Y bueno, creo que nos hemos ativar de visto forma casos efetiva. muy E nós já vimos concretos. casos muito También concretos Cintia dejó una hoje, idea muy importante, que e para onde muchas Cíntia ciudades também deixou empezar uma ideia bien muito importante, importa onde diz más que para muitas que cidades empezar con un começarem bem, instrumento isso é muito sofisticado. mais Y importante lo más do estratégico a que veces no começar com um instrumento necesariamente muito es lo más sofisticado. complejo, E às sino vezes o mais estratégico não é tratar de utilizar necessariamente o herramientas mais complexo, simples que permitan mas construir utilizar capacidad, ferramentas simples que confianza permitam y construir empezar poquito a capacidade, poco, como confiança e decía começar Cintia, el aos mensaje poucos. de Acho todos que estos essa foi a panelistas mensagem de de hoy. todos os También membros do Mindy, por painel su parte, hoje. nos recordó un principio simple, pero Também muy Mindy nos potente. lembrou de um Cuando
princípio muito simples e muito poderoso. Quando uma ação pública incrementa o valor do solo, uma parte desse valor devia voltar para a cidade e não ficar unicamente nas mãos do privado. Mostrou o caso do Boston e sobre como esses instrumentos se combinam para conectar com o solo público, com o planejamento urbano e a infraestrutura atrelada a dentro da mesma estratégia. Nos casos muito concretos de Belo Horizonte e Luján de Cuyo, eles mostraram como esses instrumentos funcionam na prática e como quais foram os desafios e quais foram as oportunidades que foram construídas não é algo automático, é algo que se constrói aos poucos. Uma das lições que eu acho que também é muito importante hoje é que esses instrumentos de gestão do solo abrem uma rota concreta de financiamento quando integradas a uma estratégia urbana clara e a uma institucionalidade que é capaz de ir construindo e de ir aprendendo nos diferentes desafios. Temos a oportunidade de gerenciar melhor nosso solo e construir valor para as nossas cidades. E acho que aqui vimos mensagens muito importantes na conversa de hoje. Antes de nós despedir, eu quero deixar 3 recados finais. O primeiro, por favor, apoiar com a avaliação da sessão. O que vocês acreditam da sessão que está na tela. Também está o link para fazer a avaliação. Também lembrá-los que as gravações estão no canal do YouTube do banco. E, finalmente, vamos despedir essa série parabenizando e agradecendo a todos os moderadores e panelistas que nos acompanharam hoje e nas últimas 2 quartas-feiras dessa primeira série. A gente vai se ver de novo no mês de junho com a nova série sobre produtividade urbana. Vocês fiquem ligados ao nosso boletim para que não percam as datas e possam nos acompanhar. Bom, a todos vocês, muito obrigado por nos acompanhar desde as suas cidades e até a próxima.